A verdade da palavra de Deus diz que nós somos grandemente abençoados, altamente favorecidos, profundamente amados, 24 horas por dia, 7 vezes na semana, 365 dias por ano, porque Deus é Deus, um Deus de amor e de graça. Amém ou não amém? Então abra sua Bíblia, por favor. Você que está conosco aí na internet também, abra sua Bíblia, no Evangelho de João, abra aí, no capítulo 16, no Evangelho de João, capítulo 16, obrigado, capítulo 16, Evangelho de João, capítulo 16, hoje, dia 31 de maio, último dia do mês 5 do ano 2020, é também o dia comemorado entre a igreja cristã, entre os cristãos de todo o mundo, o dia de Pentecostes, porque hoje o dia marca 50 dias depois da crucificação. E hoje é um dia histórico porque no capítulo 2 de Atos, a gente tem o grande derramamento do Espírito, que dá o start na igreja física, que já tinha sido fundada espiritualmente nas palavras de Jesus. E então a gente tem todas as ramificações desse derramamento do Espírito Santo, a partir de Jerusalém, Antioquia, Judéia, Samaria, até os confins da terra. E hoje, por ser o dia de Pentecostes, eu quero honrar o Espírito Santo. Eu quero honrar o Espírito Santo, dizendo para nós, um dos ministérios fundamentais que o Espírito Santo tem na igreja, que não é apenas fazer os crentes falar uns negócios estranhos, umas línguas estranhas, um vocabulário que às vezes é engraçado, é assustador, é fora da casinha, porque a maior evidência do Espírito Santo na vida de um homem ou de uma mulher, não está no fato dele ou dela falar em línguas, está no fato dessa pessoa, desse homem ou dessa mulher, abraçar exatamente o ministério do Espírito Santo que eu vou compartilhar com você nessa noite. Amém ou não amém? Mas antes de falar exatamente desse segredo que diferencia quem vive vencendo e quem vive perdendo, esse elemento é exatamente o pulo do gato na vida daqueles que querem de glória em glória se tornarem a imagem e semelhança de Jesus. Amém ou não amém? Então, ao longo da história, o diabo tem feito de tudo para que a igreja não entenda exatamente esse princípio, esse elemento do ministério do Espírito Santo de Deus. Então, eu quero te convidar, em nome de Jesus, a olhar comigo em João capítulo 16, por favor, Evangelho de João, capítulo 16. Mas antes de chegar ali, eu quero te falar, você que nos acompanha pela internet também, eu quero te falar o tema dessa palavra. E o tema dessa palavra é pior que o coronavírus. Pastor, tem alguma coisa pior? Porque mundialmente, mais de 5 milhões de pessoas foram infectadas. Mais de 320 mil pessoas morreram. Só no Brasil já passa de 28 mil pessoas mortas. Então, existe algo pior? Existe algo mais mortal? Existe algo mais letal? Existe. Mas assim como ainda não descobriram uma vacina eficaz, um remédio eficaz no tratamento do coronavírus, eu vou te dizer, a Bíblia já aponta para nós
o antídoto e o remédio, a vacina que nós precisamos tomar, exatamente para superar isso que é pior do que o coronavírus. É mais letal, é mais mortal do que o coronavírus. Você está aqui comigo? Amém ou não amém? Então, eu antes de te falar desse ministério do Espírito Santo, porque enquanto você não entender uma realidade espiritual, você não vai dar valor a esse ministério do Espírito Santo. Você vai viver um evangelho misturado, híbrido, que não é puro, que tão pouco vai te levar para uma vida de transformação. Você continuará misturando lei e graça, justiça divina com justiça própria. Você continuará vivendo na derrota e no pecado. Você continuará vivendo na enfermidade. Você continuará vivendo na escassez. Você continuará vivendo na pobreza. Porque entender esse ministério do Espírito Santo é, na verdade, o maior de todos os segredos da caminhada cristã. Porque se você não entender isso, nada do que você faz terá sentido algum, terá resultado efetivo algum na sua caminhada. Então, eu preciso montar um quebra-cabeça, para que você entenda a importância do ministério do Espírito Santo. Amém ou não amém? Nós sabemos que toda doença, ela tem sua causa e ela tem seus sintomas, ela tem seus efeitos, ela tem os resultados daquilo que está gerando a enfermidade. E quando nós falamos disso, a gente está falando de um modelo médico, de uma enfermidade que tem causa e tem sintoma. Mas nem sempre é esse modelo médico, assim tão certinho, tão quadradinho, que nos leva a entender. Porque na vida, a resolução de todo problema, seja ele na área financeira, na área emocional, na área conjugal, na paternidade, seja ele na carreira profissional, seja ele na condição estudantil, para resolver todo problema, eu preciso identificar primeiro o que está causando o problema. Porque nós estamos muito habituados a lidar não com as causas, nós estamos habituados a lidar com os efeitos, com as consequências. Se tem um casal brigando, a gente tende a lidar com o conflito, não com o que está gerando o conflito. É por isso que a gente resolve o conflito, daqui a alguns meses o conflito volta. Por quê? Pergunta para mim. Porque eu não resolvi a causa, eu apenas atenuei os efeitos e os sintomas. E isso se aplica a tudo na vida. Puxa, por que eu estou repetindo essas mesmas coisas? Continuo me endividando depois que eu renegocio, suo a camisa para pagar tudo, mas daqui a pouco lá está de novo eu endividado, com a cabeça quente, com nome em todos os clubes sociais, SPC, Serasa e todos esses caras aí. Por quê? Porque eu estou lidando o tempo todo com as consequências, com os efeitos, com os sintomas, e nunca com o que está gerando essa minha atitude, o que está causando essa enfermidade dentro de mim. Por exemplo, se a gente for querer, do ponto de vista médico, lidar com a febre, não, eu vou lidar com a febre, eu vou cuidar da febre. É claro que a gente tem que cuidar da febre, mas eu cuido da febre, mas eu quero saber o que está gerando a febre, porque não adianta tomar remédio para a febre, se eu não eliminar a infecção em algum canto do corpo que está gerando a febre. Eu tomo o antitérmico, a febre vai embora, mas a infecção não é sarada. O que tem acontecido na maioria dos casos, casamento, finanças, vida social, relacionamentos, vida com Deus, tudo é lidar a partir das causas, é lidar dos efeitos, é lidar a partir dos sintomas. Nós nunca, de fato,
encaramos o que está causando, porque o que está causando é tão difícil, e às vezes tão sutil, e às vezes está tão fora da nossa percepção, do nosso campo visual, que é mais fácil lidar com a febre, é mais fácil lidar com a diarreia, é mais fácil lidar com a dor de cabeça, do que lidar com o que está gerando tudo isso. É mais fácil eu tomar medicamento para isso, é mais fácil eu tomar um remédio para isso. Então, tem que lidar com as causas. Quarta-feira sentarei com eles e nós vamos conversar. Já está agendada essa reunião. Nós vamos conversar com esse povo aí. Bom, para resolver todo problema, eu preciso lidar com a causa. Repete isso. Para resolver todo problema, eu preciso lidar com a causa. Agora, qual o problema nisso? É que existem causas tão enraizadas, tão profundas, que às vezes eu não consigo identificar em que nível de profundidade essa causa se encontra. Por isso, doenças crônicas, depressão, ansiedade contínua, perda financeira, desarmonia conjugal, tudo isso não é causa, tudo isso é consequência de desarranjos, desajustes, disfunções dentro de mim, mas é algo que eu quero lidar com a depressão, com a ansiedade, e não com o que está causando isso. Por isso, eu quero te dizer que existem raízes causadoras de enfermidades mais graves do que o coronavírus. E você já percebeu que nós podemos aprender uma lição de fé, sobre a fé, exatamente nesse tempo? Porque eu vou te perguntar, quantos aqui já viram fisicamente o coronavírus? O vírus, quantos já viram aqui? Levantem a mão. Quantos já viram ele aqui, ao vivo e a cores? Olha que bichinho bonitinho, que bichinho fofinho. Se esqueceu, já era, vai embora. Ninguém nunca viu. Isso é só visto em laboratório, com microscópios altamente desenvolvidos e tecnológicos. O que isso nos ensina? É que se algo que eu não vejo parou a minha vida, mudou minha rotina, mudou meus hábitos, mudou tudo na minha vida, algo que eu não vejo. Peraí, a Bíblia diz que a fé é a certeza das coisas que eu não vejo, mas que eu sei que estão lá. Olha como esse vírus pode ensinar sobre fé para nós. Por que um vírus que ninguém está vendo para o mundo, para a economia, para comércio, para a igreja, para governo, para tudo? Por que eu não posso usar a minha fé para mudar o meu mundo, para mudar as minhas circunstâncias, para mudar a minha vida? Alguém vive aí que está me entendendo? Ela veio hoje, aleluia, está aí atrás, bonitona que só ela lá, ó, igual crente, sapeca fogo. Então presta atenção, alguns problemas eles têm raízes causadoras profundas. Por exemplo, o estresse, ele não é um efeito colateral, ele na verdade é um problema causador. O estresse que nós nos submetemos ao longo das estações, ao longo do tempo na nossa vida, tem um potencial destrutivo de gerar em nós doenças cardiovasculares, hipertensão, níveis elevados de colesterol, derrames, alergias na pele, enxaquecas contínuas, impotência sexual e infertilidade. Mas a gente às vezes está tratando a impotência, está tratando as alergias da pele, está tratando os problemas cardiovasculares, sem tratar o estresse. Aí você vai, toma o remédio diminui o sintoma, mas a causa continua lá, e você vai acabar morrendo, porque só lidou com os efeitos, não lidou com a causa. Então o estresse é uma raiz que ataca o físico, ataca o seu corpo,
ataca o seu caminhar, o seu deitar, o seu dormir, o seu comer, ataca do ponto de vista físico o estresse. Então muitas coisas que aparecem no seu físico, elas não são realmente a causa, elas são o efeito de uma vida estressante e estressada por conta das circunstâncias. Estão me acompanhando até aqui? Está ficando claro para os irmãos, em nome de Jesus? Então presta atenção, o estresse ataca o meu corpo. Esse é um nível de raiz de problema, mas tem raízes ainda mais problemáticas do que o estresse. Quer ver um? O medo. O medo é uma raiz mais profunda ainda. Porque o medo, ele não vai atingir só o físico. O medo, ele vai atingir as emoções e por consequência vai atingir o físico. Então ele vai atingir duas instâncias da nossa vida. Ele começa primeiro nas nossas emoções, e por conta disso a gente desenvolve fobias, toques, comportamentos disfuncionais, autodestrutivos, profundamente malignos para nós e para os outros, por conta de medos que mexem e bagunçam as nossas emoções. E aí a gente tem, por exemplo, uma palavrinha, quer dizer, duas palavrinhas que são um pouco fora do nosso dia a dia, no vocabulário, mas que a maioria de vocês, se não todos vocês, já ouviram essas palavras em algum lugar, na TV, na internet, em casa, ou com médico, ou com amigos. Doenças psicossomáticas. Quantos já ouviram falar desse tipo de doença? O que é esse tipo de doença? Esse tipo de doença é algo que mexeu com as minhas emoções, e eu não tive a condição necessária para lidar com isso, e desregulou minhas emoções, e porque desregulou minhas emoções, eclodiu, explodiu e sintomatizou no meu corpo. Por isso, a fibromialgia é um dos efeitos do estresse, como, querido, o próprio pânico é um dos sintomas do medo. Os irmãos estão me acompanhando? Uma raiz é o estresse, uma raiz mais profunda é o medo, porque o medo atinge as emoções e o físico, o estresse só atinge o físico, mas há uma mais funda ainda. Por quê, pastor? Pergunta para mim. Porque ela atinge o espiritual, o emocional e o físico. Você consegue entender isso? Você consegue perceber isso? Que ela atinge o seu espírito. Não estou falando do Espírito Santo, ela atinge o seu espírito. E aí, porque atingiu o seu espírito, bagunçou tudo ali. Ela atinge suas emoções, porque ela vai saindo. É raiz. Ela não vai ficar lá escondida, ela vai gerar folhas, ela vai gerar caule, ela vai gerar frutos. E aí ela vem com uma violência a partir do espírito, e aí vem e mexe com as emoções, e aí não tem como, porque o seu sistema emocional tenta identificar de onde vem, e ela não está apta, as suas emoções não estão aptas a lidar com as questões do espírito. E aí o que acaba acontecendo? Ela descarrega no corpo e acaba definhando o seu corpo. Há uma raiz que mata mais do que o coronavírus, há uma raiz que mata mais do que a gripe espanhola, mais do que a peste bubônica, mais do que a peste negra, tudo junto e misturado ao mesmo tempo, porque isso já matou, desde Adão até aqui, e não para de matar, não para de exterminar vidas, seja do ponto de vista físico, como do ponto de vista espiritual. Do que eu estou falando, pastor? Do que você está falando, pastor? Eu estou falando, querido, de um ministério de Satanás da igreja. Eu estou falando de um ministério satânico dentro da igreja. Nós vimos as irmãs dançando, o ministério da dança. A gente viu os meninos aqui com a Mônica cantando, ministério da música. A gente tem um menino lá atrás, os meninos lá atrás, ministério de sonoplastia e transmissão online. A gente tem a turma lá fora, no estacionamento. A gente tem as finanças, a intercessão. Tudo isso é ministério dentro da igreja.
Mas acredite, o diabo também tem um ministério dentro da igreja. E como é que se chama esse ministério do diabo dentro da igreja? Quantos querem saber? Levantem a mão. Como é que se chama? Ministério da condenação. Repete: ministério da condenação. Não existe nada mais maléfico do que uma consciência condenada, do que alguém debaixo de um espírito de condenação e culpa. Casamentos não resistem, finanças não resistem, carreiras profissionais não resistem, paixão não resiste, nada resiste a uma consciência culpada. Nada, nada, a não ser a obra do Espírito Santo de Deus, a não ser o ministério do Espírito Santo de Deus. Amém ou não amém? Uma consciência culpada, sabe o que ela espera? Ela espera punição. Ela diz: não, eu errei, e porque eu errei, eu tenho que ser punido. E porque eu errei, eu tenho que pagar um preço, porque o meu erro tem um preço. E aí eu vou viver o tempo todo, como? No esforço próprio, para tentar pagar, para tentar me punir, e me autopunir, e punir os outros, por conta de situações que esse ministério satânico gera na minha vida. Se eu não entender o quão maléfico, o quão mortal, o quão nojento é o ministério da condenação, que o diabo usa para parar ministérios, para parar ministros, para fazer com que pais se desesperem, para fazer com que casamentos se acabem, simplesmente porque ele não conseguiu fazer, na força do braço, na condição própria, na justiça e no mérito. E o diabo é uma espécie de coach que diz assim: você pode. Aí você vai tentar e não consegue, porque não vai conseguir mesmo. E depois ele diz: você não presta mesmo, você não vale nada mesmo. Por isso, desiste, porque você nunca será diferente disso. Você nunca será diferente do seu fracasso, você nunca será diferente do seu pecado, você nunca será diferente do seu erro, você nunca será diferente, você nunca vai conseguir, depois que você erra. E você se torna então cativo disso. E nós sabemos, biblicamente, que o diabo faz isso através das nossas consciências. Hebreus, Apocalipse vai nos ensinar que o diabo é o grande acusador dos irmãos, o nosso grande acusador. Quando você lê Jó, você encontra Satanás aonde? Diante de Deus fazendo o quê? Dando um bom relatório de Jó, dizendo: Jó é o cara mais legal da terra, Deus, você tem que abençoar mais esse cara aí. Nunca, melhor que você seja, o diabo sempre encontrará em você algo para te condenar, para te culpar e para fazer você desistir. Alguém está vivo aí? Alguém está me entendendo até aqui? Então, o diabo tem um ministério muito específico de condenar, de gerar culpa. E isso em todas as áreas, não é só ligado ao ministério pastoral. Isso é ligado ao ministério qualquer na vida. Ah, Wagner tentou ser um bom pai. Wagner tentou ser um bom pai para os 300, 3, né? Tentou ser, mas cada vez que tenta, a esposa diz: você precisa melhorar. Não é o suficiente. E aí ele se culpa mais ainda, porque eu já dei tudo e ainda preciso melhorar. Pelo amor de Deus, o que eu tenho que fazer mais ainda? Aí aparece a sogra: aí é que precisa mesmo.
Porque é papel do diabo nos condenar. E nos condenar, inclusive usando textos bíblicos, sabe, Wagner? A Bíblia diz assim, Salmo 127, os filhos são herança no Senhor. E se você não fizer certo, aí a gente acha isso muito espiritual. Uau! Mas nada mais é do que um ministério de condenação do diabo. É simples identificar o ministério de condenação do diabo. É simples. Como, pastor? Pergunta para mim. É quando eu dependo dos meus esforços para largar o vício, para mudar hábitos, para mudar rotinas, para mudar comportamentos, para mudar temperamentos, para orar mais, para ler mais. Porque aqui, atira a primeira pedra quem nunca sofreu isso. Essa semana eu vou orar. Essa semana eu vou orar. E eu vou ser violento na oração. Eu vou entrar 7 horas da manhã e eu vou sair 7 horas da noite. Eu vou orar demais. O cara vai 7 horas da manhã e ora pelas nações, e ora pelos ministérios, e ora pelas igrejas, e ora pelos pastores. E aí ele diz amém. Acho que já deu 7 horas da noite. Ele olha, abre os olhos, 7:03 da manhã. Aí fala, não, pensei que eu fosse longe aqui, mas não aguentei dar muitos passos. Ou por exemplo, essa semana eu vou jejuar. Essa semana eu vou jejuar mesmo, de verdade. Aí começa, não, segunda-feira eu vou porque eu posso. Eu posso. Aí começa segunda-feira, deu meio-dia, desespero, dor de cabeça, irritação com as pessoas, aí quebra tudo. Ainda há pouco usei o exemplo do Davi, no domingo, hoje de manhã usei o exemplo do Leandro, vou usar o exemplo do Gavião, do Gáguia, hoje. Vamos imaginar, o Fernando aqui, dizendo, eu posso, eu sou o cara, meu, sou crente, eu posso. E aí, falar de algo que você já venceu no Senhor. Eu vou vencer minha droga aqui, vou vencer meu vício aqui, eu vou vencer. Aí a Mariana não quer contribuir. Aí a Mariana aparece na história e diz, aí mete a cara na droga de novo. Por quê? Fala para mim por quê, pergunta. Porque o diabo enganou ele o tempo todo aqui no esforço próprio. Você pode mesmo, vai lá, você é crentão mesmo, você vai até nas vigílias de madrugada com William. Aí você vai mesmo, o negócio é louco, né? Ele só chega atrasado para o café, mas nas vigílias ele está aí. Não sei se ele chega atrasado, mas ele está. Aí eu posso. Aí basta alguém, basta alguma coisa sair do lugar, que ele mete a cara de novo no mesmo vício que ele tinha, para mostrar para ele o quê? Que ele está condenado a depender dele mesmo, porque ele não pode depender dele, nem para respirar. Você já prestou atenção que você não depende de você nem para respirar? Porque se Deus assim, já Elvis, mas o diabo engana. E aí a gente fica aqui, debaixo do ministério de condenação. Eu vou tentar. Aí tenta a primeira vez, aguenta uma semana, aguenta um mês, segundo mês. Conhece a gente assim? Passei 3 anos sem fumar, pastor. 3 anos sem fumar. Voltei a fumar, não sei nem porquê. Claro, sempre dependeu de você mesmo. Você conseguiu 3 anos no esforço próprio. Agora imagina, se você depender do ministério do Espírito Santo, onde você vai parar? Quantos estão aqui comigo, estão entendendo? Mas alguém diz assim, não pastor, peraí, não é só o diabo que acusa não. Quando eu erro, eu sei que é o Espírito Santo que me convence do meu pecado. Eu
eu sei, pastor, eu sei que é o Espírito Santo que me convence do meu pecado, dos meus pecados. Não, está tudo errado. O Espírito Santo não está na tua vida para ficar apontando teus erros, não. O Espírito Santo não foi dado para ficar dizendo: Miriam, você não é uma boa esposa pro Jefferson, Miriam, você não cuida bem da sua casa, Miriam, você não está cuidando bem das suas filhas, Miriam. O Espírito Santo não faz isso. Quem faz isso pode ser até o Jefferson que fala, mas não é o Espírito Santo, porque isso é ministério do diabo. Quantos estão aqui comigo, estão entendendo o que eu estou dizendo? Está fazendo sentido para você, sim ou não? Você não entender isso aqui, irmão, você não vai valorizar o ministério do Espírito Santo, e vai até confundir o Espírito Santo com as condenações do diabo. Não, pastor, peraí, o Espírito Santo me convence dos meus erros, sim. Negativo. A Bíblia diz lá que ele se entristece. Lê o contexto lá. Sabe o que é entristecer o Espírito Santo? É você falar algo que não procede da graça. É você querer ser o tempo todo dentro da justiça própria. Davi, você só vai fazer isso, você só vai viver isso se você fizer aquilo. O Espírito Santo fica profundamente triste quando eu olho para o Davi, ou olho para a Mariana, ou olho para a Júlia, ou olho para qualquer crente dessa igreja e diga assim: esses crentes aí precisam orar mais. Não! Isso é ministério de Satanás. Pastor, o senhor está dizendo para a gente não orar? Não! Eu estou dizendo, irmão, que não é a tua oração que vai fazer a coisa acontecer, é a tua fé no ministério do Espírito Santo, porque ele já fez acontecer. Então é só viver. Quantos estão aqui e podem celebrar comigo essa verdade? Eu não preciso do Espírito Santo para ele ficar jogando na minha cara que eu fui para o bar, que eu fui corrupto, que eu adulterei. Vai no presídio lá, não tem ninguém lá com o Espírito Santo, pelo menos eu penso. Tem uns lá. Fernando me olhou ali, mandou uma mensagem assim diferenciada, eu entendi o lance. Mas os que não têm o Espírito Santo, todos eles sabem que quando eles mataram, fizeram algo errado. Quando eles roubaram, eles fizeram algo errado. Eles não precisam do Espírito Santo para ficar jogando isso na cara deles. Agora, se eles não precisam do Espírito Santo para ficar jogando isso na cara deles, por que nós vamos precisar do Espírito Santo para ficar nos acusando, para a gente viver o tempo todo nessa noia? Não, de jeito nenhum, porque o ministério do Espírito Santo é outro. Diga isso para a pessoa do seu lado: o ministério do Espírito Santo é outro, irmão, completamente outro. Amém ou não? Para nos acusar, nós já temos o diabo, a esposa, o esposo, a sogra, o cunhado, o patrão, uns crentes usados pelo maligno. A gente já tem essa turma toda, a gente tem um time poderoso aqui para nos acusar. Você acha que lado que o Espírito Santo está jogando? Do lado que te acusa? Ou do lado que diz para você o que você já tem de herança se você nasceu de novo? Por isso eu quero ler o texto com você e entender que o ministério do Espírito Santo não é apontar tuas falhas, não é te convencer de que você foi uma má esposa, um péssimo pai, um profissional medíocre. Isso você já sabe. Os efeitos dizem por si só. Se você se divorciou, você sabe. Se você perdeu o emprego, você sabe. Se você anda capengando aí porque está acessando site pornô, metendo a cara de novo no vídeo, bebendo, fumando, fazendo essas desgraças todas aí, você sabe, você não precisa do Espírito Santo para fazer isso, irmão.
Até porque pecar não é uma questão de obrigação, é uma questão de opção. Mas o ministério do Espírito Santo, pautado nesse texto, é um ministério que me tira de debaixo do jugo da condenação e me coloca na posição do triunfo, da vitória, da conquista, do avanço, da cura, do milagre, da alegria indizível e cheia de glória, de um processo que avança de glória em glória, de algo que faz com que a minha força, que vem dele, cresça e se manifeste nas minhas circunstâncias. O que o Espírito Santo faz é me fortalecer, ao invés de me acusar. Porque veja, o que é mais fácil? Eu ficar aqui debaixo da condenação e o diabo dizendo: você não pode mesmo, você é imprestável. Você acha que motivação eu vou ter? Que motivação eu vou ter aqui? Toda vez que eu tento eu fracasso, toda vez que eu tento eu fracasso, e além de fracassar, eu ainda tenho uma voz que diz: não adianta tentar mais, não adianta tentar mais. Eu brinco com o Marcelo, tentou 3.249 vezes, terminou o livro. Davi engatou, fez alguns capítulos, terminou também, concluiu esse livro, e agora é um homem de Deus, um homem de Deus. Não, pastor, conheço Davi, conheço Marcelo. É isso que entristece o espírito, porque você conhece segundo a carne e não segundo o espírito. Porque segundo o espírito, qualquer um de nós aqui já é um sucesso em todas as áreas. Amém ou não amém? Mas eu estou aqui, eu fracasso, eu erro e ainda tenho as acusações, as cobranças, as culpas. Você acha que vai chegar um momento de tanta culpa, de tanta condenação, que eu vou ter perna para conseguir andar? Obviamente que não. Obviamente que não, Flávio. Está me auxiliando aí, porque hoje eu já fui lá no outro canto, lá, né? Estou atrapalhando a vida de vocês hoje. Presta atenção, irmão. Qual é o ministério do Espírito Santo de Deus? Veja comigo o verso 7, do capítulo 16. E eu já estou terminando. Brincadeira, vou pregar mais uma hora. Brincadeira, irmãos da internet. Não saiam não, fiquem aí, em nome de Jesus. Não vai mais uma hora não. É brincadeira assim, ó. Bora lá, verso 7. Mas eu lhes afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Jesus falando, eu vou ter que ir. E se eu não for, o conselheiro não virá. Se eu não for, o conselheiro não virá. Mas se eu for, eu enviarei. Mas o grande problema não é o verso 7. O grande problema que a gente acha que é ministério do Espírito Santo me convencer do pecado é o verso 8. Porque olha comigo o verso 8. O verso 8 diz assim: quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Verso 8. Mas olha aqui para mim. Quando a Bíblia foi escrita no original, ela não tinha capítulos e versículos. Ela era um texto corrido. Você está entendendo? Capítulos e versículos apareceram para ser didático. Por exemplo, eu falo capítulo 15. Todo mundo sabe onde é o capítulo 15 de qualquer livro. Então eles apareceram por volta do ano 1200. Mas no original não tem capítulo e versículo. Portanto, o texto não para no verso 8. O texto continua. E o verso 9 diz: do pecado, não creram em mim, da justiça, porque vou para o Pai, e não me vereis mais,
Do juízo, porque o príncipe deste mundo já está condenado. Presta atenção. É importante que a gente leia dentro do contexto, porque a forma mais rápida de criar heresia é ler o texto fora do contexto, e aí a gente cria heresia. Se você olhar, presta atenção, para quem Jesus está falando isso? Quem é o público que Jesus está dizendo? Eu preciso ir, porque se eu não for, ele não vem, mas se eu for, eu enviarei, e quando ele chegar aqui, ele vai convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado porque os homens não creem em mim, da justiça porque eu vou para o Pai e vocês não me verão mais, e do juízo porque o príncipe desse mundo já está condenado, não tem mais escapatória para ele. Por isso é o ministério dele, é o ministério da condenação, porque é só o que ele tem, condenação. Então é só o que ele vai dar para os outros. Alguém vivo aí? Alguém está me entendendo aí? Presta atenção. Quem era o público de Jesus? Os discípulos. Mas note, verso 9, Jesus diz, do pecado, no singular. Ele não está tratando dos pecados. Meus filhos estavam aqui no culto das 4, e eles sabem, é a lição mais básica da fé que a gente ensinou para eles dentro de casa. Eles sabem. Pai, quando a primeira vez que eles perguntaram, se eu beber, eu vou para o inferno? Se eu fumar, eu vou para o inferno? Se você fosse, responderia o quê? Seja sincero, honesto. Vai queimar no mármore, vai arder na chama eterna. Só uma gotinha de álcool bater na boca, um cigarrinho bater no bico do negócio aí, vai queimar. Era assim que a maioria responderia. Mas eu sou um cara muito versado, eu sou o máximo, eu até me orgulho da minha humildade. Não, eu disse para eles, filhos, a lição básica é simples. O que faz alguém ir para o céu é Jesus. O que faz alguém ir para o inferno, quem é? É Jesus, irmão. Não é o que eu faço, é o fato de eu não querer o que Jesus fez que me leva para o inferno. Isso quebra um monte de coisa. Você acha que o cara vai para o inferno porque ele está na prostituição. Você acha que ele vai para o inferno porque ele é viciado. Você acha que ele vai para o inferno porque ele está no tráfico, porque ele está na corrupção. Não, ele não vai para o inferno por conta disso. Ele vai para o inferno porque ele ainda não creu que o que Jesus consumou na cruz do Calvário e completou no domingo da ressurreição é suficiente para tirá-lo daquele vício, daquela condição de vida e transportá-lo do império das trevas para o reino do Filho amado de Deus. Simples assim. E veja o texto diz, do pecado, porque os homens não creem em mim. Então o pecado aqui não é o adultério, não é o roubo. Pastor, o senhor está dizendo que isso não é pecado? Não, eu estou dizendo que não é isso que te leva para o inferno. O que te leva para o inferno é rejeitar a obra da cruz. É por isso que na boca de Jesus, e não aparece nenhuma outra vez. Está preparado para isso, irmão? Está preparado, Wagner? Está preparado, Everton? A gente só ouve na boca de Jesus que o único pecado que não tem perdão, qual é? É a blasfêmia contra o Espírito Santo. Por quê? Pergunta para mim. Porque o Espírito Santo me convence de que o que ele fez na cruz resolve meu problema com Deus. Mas eu resolvi não crer, eu resolvi não aceitar. Portanto, é o pecado que não tem perdão. Por quê? Porque eu não aceitei. Não que seja algo imperdoável. Depois que Jesus disse isso, nenhum apóstolo, de Atos em diante,
nenhum apóstolo disse mais que alguém que nasceu de novo comete um pecado que seja imperdoável. Porque quem nasceu de novo não pode mais pecar para condenação. Eu vou dizer de novo para ver se você crê e celebra. Quem nasceu de novo nunca mais peca para condenação eterna. Nunca mais. Ah, pastor, então eu vou atolar o pé na jaca. Você não nasceu de novo. Você não entendeu. E João vai dizer, verso 8: o Espírito veio para convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, pecado no singular. Ele convence os homens. Agora, quando Jesus se dirige aos discípulos, sabe qual é o ministério do Espírito Santo para nós? Está no verso, olha comigo aí, por favor, no verso 10. Qual é o ministério do Espírito Santo comigo, com você, que já nasceu de novo? É simples, ele me convence de que eu já sou justiça de Deus em Cristo Jesus, o meu Senhor. O que significa, pastor? É simples. Se no ministério da condenação eu tenho alguém me condenando, me culpando, pesando na minha costa, toda vez que eu fracasso, e eu me sinto ainda pior, eu me sinto ainda mais miserável, eu aumento os complexos espirituais na minha vida. No ministério do Espírito Santo, eu fumo, mas eu declaro: eu sou a justiça de Deus em Cristo Jesus. Eu sou a justiça de Deus em Cristo Jesus. Vai chegar a hora que esse negócio vai virar dentro de mim, vai gerar uma força tão grande, que da próxima vez que eu falar, não preciso mais, não pela minha força, não pelo meu esforço, mas é porque Deus já me fez a justiça de Deus. Não, e acabou, e nunca mais eu vou cair. Nunca mais. Portanto, o ministério do Espírito Santo é me convencer de que eu já sou justo. Eu já sou justo. Você pode dizer isso? Eu já sou justo. Diga de novo. É por isso que faz muito sentido Tiago 5,16, parte B, que diz: a oração é o quê? Poderosa em seus resultados, em seus efeitos. Mas a Paola, que ainda não entendeu essa revelação, só uma ilustração, que não entendeu, ela vive me dizendo: pastor, ora por mim, porque a tua oração é forte. Sabe o que é isso? Ela está aqui, ó, debaixo de condenação. Ela está aqui, ó, e o diabo está metendo inferioridade nela, complexo de inferioridade espiritual, que ela não consegue orar para gerar o mesmo resultado. Deixa eu te dizer, a mesma unção que veio sobre Jesus está sobre mim, está sobre a Paola, está sobre a pastora, está sobre o Everton, está sobre a Mônica, está sobre o Elci, está sobre a Pacentar. Alguém viva aí em nome de Jesus. Eu não sou justo porque eu sou bonito. Eu não sou justo porque nunca meti minha cara nas drogas. Eu não sou justo porque eu nunca me prostituí. Eu sou justo porque alguém justo morreu numa cruz por mim, quando eu não podia morrer. Isso me tornou justo. Portanto, a justiça é uma dádiva. Mas só que a maioria dos crentes acha que o Espírito Santo é algo a ser conquistado. O Espírito Santo não é algo a ser conquistado, é uma pessoa a ser recebida. Eu recebo, eu não conquisto, eu recebo o Espírito. E nessa noite eu estou aqui dizendo: eu quero mais do Espírito. Quero maior revelação, para eu entender que eu sou a justiça de Deus. E quanto mais declarar isso na minha vida, eu vou depender menos da minha força e mais da força dele, menos da minha inteligência e mais da sabedoria do céu, menos dos meus recursos e mais dos recursos celestiais. E você acha que vai dar no quê?
Minha mãe, que talvez esteja me assistindo pela internet, juntamente com meu pai. Minha mãe tomou uma decisão, há mais de 7 anos, de nunca mais pôr cigarro na boca. E fumava desde a sua adolescência. Sabe por que ela está conseguindo? Porque a revelação dela é: eu já sou a justiça de Deus em Cristo Jesus. Eu já sou a justiça de Deus em Cristo Jesus. E quanto mais declara, mais força vem. Quanto mais declara, mais recurso tem. Quanto mais declara, mais graça eu recebo para vencer essas situações da minha vida. Por isso, nós precisamos acordar para a justiça de Deus para nós. Você já é justo. Você pode dizer isso de novo? Eu já sou em Cristo Jesus a justiça de Deus aqui na terra. Por que é importante você entender isso? Pergunta para mim, por quê? Porque a crença errada leva ao comportamento errado. Vou dizer de novo. A crença errada leva ao comportamento errado. Se você crê que é a justiça de Deus, o seu comportamento será coerente com isso. Mas se você vive na justiça própria, é natural que seu comportamento seja coerente com isso. E aí você vai se esforçar, achando que quanto maior o esforço, maior será o resultado. Só que nesse ministério é inverso. Quanto maior o esforço, menor é o resultado. Desse lado, do ministério do Espírito Santo, que diz para mim que eu já sou a justiça de Deus. Se nasci em Cristo Jesus, eu já sou a justiça de Deus. Quanto menor o esforço, maior o resultado. Posso ouvir um amém dos irmãos? Então, eu diria para você, se você não quer que sua vida continue mais a mesma, a solução não é mudar as suas circunstâncias. A solução é mudar suas crenças. É mudar o que você está crendo sobre a palavra. Porque isso determina quem você vai ser e se tornar. Alguém vivo aí? Alguém vivo aí? Presta atenção no que eu vou dizer para você. Nesse polo, a graça de Deus sempre será maior do que os seus vícios, do que seus pecados, do que suas falhas, do que seus fracassos, do que suas deficiências, do que suas limitações. A graça de Deus sempre será maior. Nesse polo aqui do ministério da condenação, se você errar 1 milímetro, você compromete quilômetros de esforço próprio. Quilômetros. Anos inteiros. Você joga na lama. Porque desiste, porque não aguenta. Porque não aguenta. Agora, puxa, errei feio aqui. Aí sabe, o Espírito Santo não vem dizer para você, realmente, errou feio aí, cara. O Espírito Santo vem dizer, sim, eu sei que você errou, mas eu não vim lembrar os teus erros, eu vim lembrar quem você é. Então se levanta por conta da sua identidade. Você é a justiça de Deus. Então sai desse buraco, avança para aquilo que o Pai já determinou para você. E é natural que, puxa vida, ter alguém te motivando o tempo todo, irmão, é algo extraordinário. Amém ou não amém? Agora, quem é que aguenta conviver com alguém que te critica o tempo todo? Você aguenta? Você aguenta viver com alguém que diz, Claudinei, você é muito lento, é muito buchudo, está ficando cabelo branco, não é mais o mesmo. Quem vai aguentar, meu? Ninguém aguenta.
Mas o curioso é que a gente continua aqui, porque ilusoriamente a gente acha que pode. Mas quando a gente está aqui, a gente descobre verdadeiramente que a gente nunca conseguiu, porque a gente sempre esperou da fonte errada. Mas quando a gente chega aqui e descobre a fonte certa, ninguém mais segura a gente. Ninguém mais. Portanto, quero pedir para você ficar em pé.